Hoje a gente vai falar um pouco sobre alergia ao pólen, tá, pessoal? O que que afinal é a alergia ao pólen? O que que é o pólen, na verdade? Eles são minúsculos grãos produzidos pelas flores das angiospermas, tá? É mais comum esse tipo de alergia em países de clima mais frio, ou no sul aqui do nosso país, como por exemplo, na primavera, as flores, as árvores acabam produzindo esse pólen. O pólen é um tipo de gameta masculino responsável pela reprodução da planta. O pólen, por ser pequeno, leve, ele é facilmente conduzido pelo vento, tá? Para a fecundação aleatória. Nem todos os pólens têm potencial alérgico, tá, pessoal? Mas as gramíneas, por exemplo, o capim, aqui no nosso país, pelo menos, são a principal causa de alergia, tá? Afinal, quais são os sintomas do pólen? Eles encadeiam uma reação inflamatória, como a rinite ou a conjuntivite, né, por exemplo, ocorrendo uma sequência de espirros, tá bom? O nariz, o olho, a garganta começam a coçar intensamente, o nariz acaba ficando congestionado, né? Alguns alérgicos apresentam asma com tosse, chiado no peito ou uma dificuldade respiratória, tá? Qual é o diagnóstico do médico, tá bom? Ele pode optar por realizar o exame de sangue, tá bom? Ou o teste cutâneo. São dois tipos de testes para saber se você é alérgico ao pólen. Um seria o exame de sangue, né, que é coletado uma amostra sanguínea para saber se seu sistema imunológico produz o anticorpo necessário em resposta a um alergênio. O segundo seria uma picada na sua pele com uma gota de líquido, né, contendo o alergênio, no seu antebraço. Caso em até 15 minutos apareça um inchaço vermelho ou uma comichão, quer dizer que quer dizer que esse teste deu positivo à alergia ao pólen, né? E embora assim seja um teste desconfortável, ele não é dolorido. Mas há uma observação nesse teste que você não pode tomar um antihistamínicos antes desse teste, né? Porque pode influenciar no resultado. Se o teste sendo positivo, o melhor a se fazer é procurar um médico, né? Um responsável na área, para que vocês dois juntos consigam encontrar um tratamento, né? E para controlar essa sua alergia. Mas visto que o pólen ele se encontra no ar, a melhor forma de evitar essas reações alérgicas é limitar o seu tempo no ar livre, né? Principalmente durante as manhãs e com os dias que tem vento, pois a contagem do pólen no ar ela é muito maior. Diferente de dias chuvosos, que a chuva ela consegue limpar esses alergênios da atmosfera. Boa tarde. Vou falar um pouquinho dos sintomas da alergia a pólis. Os sintomas de alergia a pólis podem aparecer em qualquer idade, ainda que sejam mais frequentes a partir da infância. Na criança, entre a idade escolar e juventude. A alergia a pólis é muito rara nos recém-nascidos. Bebês de meses, habitualmente vai se desenvolvendo ao longo dos meses, né? E ao longo dos anos seguintes. Também podem aparecer de novo em adultos, ou mesmo ocorrer como uma alergia tardia, numa fase mais avançada da vida. Oi galera, eu sou a Kailane e eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo imunológico da alergia ao pólen. O que é a alergia? A alergia nada mais é quando o nosso organismo ele confunde uma substância inofensiva com um invasor. E diante dessa exposição ao alérgeno, o nosso próprio organismo ele libera o quê? As reações alérgicas. Em contato com a mucosa de pessoas sensibilizadas, as pessoas alérgicas, o pólen ele desencadeia uma reação inflamatória, cujas características são a rinite e a conjuntivite. Ocorre uma sucessão de espirros, o nariz, os olhos e a garganta coçam intensamente e também há congestão nasal, e os olhos se tornam vermelhos e lacrimejantes. O mecanismo imunológico envolvido nas alergias respiratórias é medido por anticorpos e o principal fator agravante ou precipitante das crises são os alérgenos ambientais. O grupo de cientistas da OMS identificou 6 células TH2 em 80 pessoas, onde 34 dessas pessoas não tinham nenhuma alergia e o restante tinha essa alergia.
O grupo de células imunes, que seriam essas 34 pessoas, elas se diferenciam das outras células porque ela produz uma sinalização inflamatória, como a produção de citocinas incomuns e o uso de uma via distinta que está relacionada às reações ao alérgeno. De acordo com os autores dessa pesquisa, as células imunes relacionadas à alergia poderão ser usadas como biomarcadores clínicos para avaliar a eficácia de tratamentos, melhorando seu diagnóstico. Hoje vim falar um pouco sobre os métodos chamados alternativos. Eles não costumam seguir a linha dos convencionais e a maioria deles se baseia na nossa medicina científica. Então, eu vim falar um pouco hoje sobre as questões das cebolas. Comendo mais cebola, a gente consegue reduzir a produção de histamina dentro do nosso organismo. Também, nessa questão de histamina, o gengibre ele consegue reduzir as nossas inflamações. Então, ele apresenta propriedades anti-histamínicas e anti-inflamatórias, que ajudam a prevenir os nossos problemas. O alho ele suprime certas enzimas causadoras de inflamação do nosso corpo. E além disso, ele é um ótimo antibiótico natural que ajuda a combater infecções e alergias. Eles aumentam a resistência do nosso organismo. Aí também a gente tem como o mel. O mel ele ajuda a aumentar a nossa imunidade. O mel de pequenos produtores, não aqueles feitos por grandes agrícolas. Aí, o pólen das abelhas presentes no mel cru fortalece o sistema imunológico e ajuda na prevenção de alergias e infecções. Ao consumir uma pequena quantidade por dia, você estará vacinado contra alergias em questão. Como mais alimentos ricos em ácidos gráficos e ômega 3, para reduzir a inflamação dos seios nasais. Os ácidos também, eles contêm uma propriedade anti-inflamatória que combate as reações alérgicas, além de fortalecer. Oi, gente, eu vou dar continuidade sobre o que o Léo estava falando, que seria tratamentos alternativos à alergia ao pólen. Eu montei uma lista com algumas dicas e estratégias de tratamentos para evitar reações alérgicas. Então, a primeira seria evitar deixar as janelas de casa abertas na hora em que os pólens estão soltos pelo ar, que seria no início da manhã e no final da tarde. 2. Evitar frequentar jardins ou locais com muito vento. 3. Não secar a roupa ao ar livre. 4. Acupuntura. Um estudo constatou que pessoas com rinite alérgica que receberam tratamento de acupuntura 2 vezes por semana durante 8 semanas apresentaram menos sintomas do que aquelas que receberam placebo. Ervas chinesas. Algumas ervas podem ajudar a aliviar os sintomas da alergia respiratória. Um estudo descobriu que ervas e acupuntura juntas poderiam ser usadas para tratar com segurança as condições respiratórias, incluindo alergias. Yoga. O yoga é uma prática mente-corpo que combina posturas físicas, técnicas de respiração e meditação ou relaxamento. Yoga e exercícios de respiração profunda podem melhorar o volume do pulmão e ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Um estudo descobriu que as pessoas com asma brônquica se sentiam melhor depois de praticar exercícios de respiração e de yoga. Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Eliseu. Nosso trabalho se refere à alergia ao pólen e eu vou falar um pouquinho das curiosidades dele, tá? Então a gente viu ali que existe um fator alergênico bastante acentuado para uma pequena parte da população, né? No que diz respeito ao pólen, né? Pólen, eles são micropartículas, como os meus colegas disseram, que entram na parte respiratória, causam uma pequena inflamação ali, que é basicamente a alergia, né? Então, assim, mas também temos que levar em consideração, né, como uma parte de curiosidade aí, que ele é um superalimento. Então, o que seria um superalimento? É de fato um alimento que tem uma série de nutrientes nele que faz com que ele consiga ser multi-coisas, vamos falar assim, né? Você consegue ter multi-benefícios com aquele alimento. Então, assim, o pólen, 35% da composição dele são aminoácidos de cadeia ramificada. Então, isso é muito benéfico para o nosso corpo, porque ela consegue ser absorvida com uma facilidade muito grande. Outra parte
é a glicose, e é uma glicose de bastante valor nutritivo, porque ela é uma glicose de baixa glicemia, então isso é absorvido mais lentamente pelo nosso organismo, é uma energia de muito maior qualidade, vamos dizer assim. Fora isso, na composição dele existem catequinas e flavonoides, que são antioxidantes importantes para as nossas funções continuarem o nosso organismo continuar fazendo as funções, né, da forma correta. Fora isso, ele tem um papel de prevenção de diabetes muito legal. Existe um estudo bastante avançado no que diz respeito a algumas substâncias que existem no pólen que conseguem auxiliar o nosso pâncreas a fazer uma regulação melhor de insulina. E isso faz com que ele atue muito bem na questão de prevenção de diabetes. Então, com base em tudo isso, a gente consegue ver que, de fato, por mais que em uma pequena parte da população ela seja alérgica, isso tem que tomar cuidado, né? Porque existem graus e graus de alergia. Para grande parte da população, ele é um superalimento que pode auxiliar em N coisas na nossa vida, né? Mas é isso aí. Valeu, time, e obrigado pelo papo.